Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui novamente é Agildo Silva para mais um papo de análises clínicas em foco, mas análises clínicas em foco de hoje, nesse encontro semanal, a gente vai falar sobre o foco concurso público, tá? E o concurso público para análises clínicas, existe uma diferença entre raciocínios de banca, formulação de questões, entre questões de bancas de caráter civil e de caráter militar. Hoje, os concursos militares oferecem bons salários, assim como também os civis também oferecem bons salários, cada concurso com sua peculiaridade positiva ou negativa. Isso depende da sua escolha, tá bom? Mas falando sobre aprovação, metodologia para buscar a sua aprovação em análises clínicas, o seguinte: simulado, tá? Faça simulado. E o que é o simulado? O simulado o próprio nome já diz, você vai ter um monte de exercícios, né? Um montante de exercícios que mimetizam, que imitam aquela prova. Agora, um bom simulado é o simulado específico que você vai estudar para a banca que vai fazer aquele concurso. Então, se você pegar um simulado da banca militar para fazer o exercício, uma prova para concurso civil, vai te ajudar? Vai. Mas eu garanto que a sua chance de sucesso maior será seguindo a banca específica. Então, se você vai fazer uma prova nível CESP, simulados nível CESP. Provas militares, simulados nível prova militar. Dentro das provas militares, as bancas também pensam de forma diferente. A banca do Exército pensa de uma forma, a banca da Marinha pensa de outra e a banca da Aeronáutica pensa totalmente diferente das duas. Assim como a banca civil vai pensar também diferente das outras três. Seguindo essa linha de raciocínio, o principal, o importante é você seguir o simulado, o exercício da banca específica, tá? Por quê? Porque a sua chance de acerto, a sua chance de sucesso vai ser bem maior. Mas o que é que eu preciso estudar nesse simulado? Como é que esse simulado pode ser? Bom, pessoal, é muito fácil. O simulado, ele tem que mimetizar todas as condições para a prova. Então, qual é a minha recomendação? Quando você vai estudar para um simulado, se a sua prova exige 4 horas, com um número X de 100 questões, desenvolvam essa capacidade, essa habilidade de resolver 100 questões nesse período. Quando você começa a resolver 100 questões no período previsto para a prova, você já está pronto para a evolução, a parte 2. Porque toda prova ela pode vir com um elemento surpresa. Principalmente quando você tem uma redação. Geralmente as provas militares costumam colocar questões específicas, mais questões de português e o desenvolvimento de uma redação, o desenvolvimento de uma dissertação. E isso pode demandar algum tempo. Então, o elemento surpresa com um determinado assunto do qual você não tem o conhecimento pode vir interferir no seu tempo de prova, tá? Então, por isso que eu falo sobre essa evolução. Você, enquanto concurseiro para análises clínicas, principalmente para militares, concursos de análises clínicas para militares, desenvolva essa habilidade. Primeiro, resolva essas questões, essas 100 questões, se seu concurso for de 100 questões, em 4 horas. Agora, a evolução, qual é a evolução que eu proponho a você? A evolução que eu te proponho é o seguinte: resolva essas questões em 3 horas, 2 horas. Você tenta reduzir esse tempo o máximo que você puder, para que a sua velocidade de raciocínio seja aumentada, tá? O seu desempenho, para que seu desempenho durante a prova aumente,
a sua performance na dissertação da sua redação seja maior, você consiga performar de forma mais dinâmica e de forma muito mais rápida. Então, quando você consegue associar essa performance, né, com esse simulado, você vai estar muito bem preparado para realizar o concurso público, tá bom? Outra questão também, crie um ambiente parecido, ou seja, que simule a prova. Quando você for fazer a prova na sua casa, faça a prova com silêncio, evite falar, faça a prova contando o período que você vai ao banheiro, tá? Porque toda essa perda de tempo, esse clima de prova vai te trazer tranquilidade no dia da prova daquele certame, tá bom? Outra coisa importante, a alimentação. Quando você for fazer o simulado, faça a alimentação de acordo com aquilo que você imagina que vai ocorrer na prova. Ou seja, evita durante o simulado comer coisas pesadas. Faça tudo como você fosse fazer na sua prova. A quantidade de questões significa a qualidade? Não. O que transforma num bom simulado não é a quantidade de questões, né? É a qualidade daquele simulado. Ou seja, simulado da aeronáutica, banca da aeronáutica. Simulado do exército, banca do exército. Simulado da marinha, banca da marinha. Simulado da CESP, questões da CESP. Simulado da prefeitura de qualquer lugar do Brasil, pegue a banca. O estilo de banca é o que a gente chama de pegar a mão da coisa. Pega a mão da coisa, a mão daquela questão, a mão daquela banca e desenvolva as suas questões. Aí sim, você vai conseguir desenvolver a sua habilidade em resolver questões mais rápida, o raciocínio vai aumentar, você vai conseguir performar muito bem na sua prova. Isso aqui são palavras de ouro que vocês devem levar para a vida de vocês, você que é concurseiro da análises clínicas. Outra coisa também, o simulado cai na prova? Gente, é claro que o simulado não cai na prova. Agora, prestem muito bem atenção. Questões parecidas podem cair, sim. E esse é o objetivo do simulado. Quanto maior o número desse banco de dados que você consegue obter, melhor vai ser para o seu conhecimento, melhor vai ser para você desenvolver aquela prova. Então, a quantidade também de questões e qualidade dessas questões, elas podem sim te ajudar. Uma coisa que é interessante, questões de rodapé de livro, que eu costumo falar muito isso quando eu ministro as minhas aulas. As questões de rodapé de livro, geralmente elas são baseadas na bibliografia, é praticamente um copia e cola daquele parágrafo. Então, para questões de copia e cola, essas questões de rodapé de livro, você tem que ler a bibliografia, identificar qual peça daquele parágrafo é importante, grafar e gravar. Observem, grafar e gravar. É assim que você consegue se prevenir de uma forma bem interessante para as questões de rodapé de livro. Como é que você consegue achar esses simulados? Bom, pessoal, é fácil de você achar um bom simulado. O primeiro passo, um dos passos importantes para você fazer um bom simulado é você entrar no site daquela banca específica, no site daquele concurso específico. Você pode entrar naquele site e fazer a busca por provas anteriores. A busca dessas provas anteriores, você resolver essas provas anteriores, já é um excelente exercício, já é um excelente simulado para o seu concurso, para o seu processo seletivo.
Então, observem que tudo que eu passo para vocês, tudo que eu venho falando, que eu falo para vocês, concurseiros de análises clínicas, é o seguinte: peguem a banca específica, questões de qualidade, quantidade das questões depois. A quantidade de questões não significa que você vai ter uma excelente qualidade. Busque primeiro a qualidade e você aumenta a quantidade dessas questões de qualidade e vai ter um bom preparo. Mimetize, ou seja, simule exatamente aquele ambiente de prova do qual você vai participar, tá bom? Então, esse aqui é mais um papo de análises clínicas, mas hoje o foco é em concursos para análises clínicas simulado. E aí, fazer ou não fazer? Bom, eu já dou logo o papo reto. Faça simulados, mas faça simulados com qualidade, faça simulados de acordo com a banca. E a gente fica por aqui e até um próximo encontro para falar sobre análises clínicas em foco de uma forma bem diferente que eu estou trazendo aqui para vocês. E a gente se encontra em breve.